Olá, sejam bem-vindos ao Momento Papo de Mãe. Se um bebê ou criança não dorme bem, o sono dos pais também vai mal. E acredite, existe sim a insônia infantil que pode acontecer logo nos primeiros meses de vida. Mas como saber se é insônia e o que fazer? Nossas convidadas são a neuropediatra e médica do sono, Letícia Soster, e a Verônica Marques Cavalcante, mãe do Guilherme, de 5 anos. Como é que é o sono do seu filho? Então, o Guilherme, ele dormia bem até os 4 anos de idade, né? Depois dos 4 anos para os 5, aí começou, eu acredito que seja insônia, né? Porém, eu não tenho dúvida. Ele acorda muitas vezes à noite e não consegue dormir de novo? Como é? Isso, ele acorda 2, 3 vezes à noite e fica me chamando. Aí só consegue dormir quando eu deito um pouquinho do lado dele. Uhum. Aí depois dele dormir 3 horas, depois ele me chama de novo. Uhum. Letícia, existe insônia infantil, né? Porque a gente ouve tanto falar de insônia nos adultos, né? E a partir de que idade? Um bebê pode ter insônia? Existe insônia sim, ela é muito mais comum do que a gente imagina, que muitas vezes passa subdiagnosticado. Os pais acham que não, ele dorme mal, mas ele vai começar a andar ou então vai começar a comer, então vai adquirir alguns marcos do desenvolvimento e isso vai passar. E a insônia da criança vai se perpetuando, né? A partir de quantos meses um bebê pode ter insônia? Olha, a criança já nasce com sono muito irregular, é o que a gente chama de polifásico. Ela tem vários sonos curtinhos ao longo de todo o dia, o bebê pequenininho. Com o tempo ele vai consolidando o sono à noite. A idade da consolidação do sono é 3 meses que ele começa a ter a produção de um hormônio endógeno chamado melatonina, que ele consegue começar a estabilizar. De noite é horário de dormir, de dia é horário de ficar acordado. Mas isso não significa que está estável. Então, problemas até essa idade a gente não considera insônia. Daí para frente, ele vai usar até mais ou menos 6 meses de vida para estabilizar. Então, a gente costuma chamar insônia a partir do 6º mês, apesar de já poder ter um sono mais regular a partir do 3º mês de vida. E pode acontecer, como está acontecendo com o filho dela, de ter um sono normal até uma certa idade e depois passar a ter esse sono interrompido? Pode, Maria. Na verdade, tem muitos fatores que a gente tem que levar em consideração. O que a gente considera um sono normal ou não. Eu não sei como é que o Gui fazia, Verônica, assim, se ele dormia sempre com você na cama? Não, ele dormia sempre na cama dele. Sozinho, independente. Quando era bebê, dormia no berço. Eu nunca acostumei ele dormir junto comigo na cama, né? E depois ele começou dormindo na cama, mas isso veio acontecer, doutora, depois dos 4 anos para cá. Isso, para cá. Essa idade, o caso específico do Gui, muito provavelmente tem relação com um fator que é muito comum em crianças menores, que é a ansiedade de separação, mas um outro que é o início da época dos medos noturnos. Então, se ele quer sempre alguém junto, ele quer sempre alguém abraçado, ele quer sempre alguém com ele para voltar a dormir. Ele reclama de medo, Verônica? Ele pede para você ficar lá? Isso, ele não reclama de medo. Ele me chama, mamãe, não consegue dormir mais, mas não... Ele não cita que está com medo nenhum. E no início do sono, ele dorme com você agora, agarradinho, abraçado? Ele consegue dormir de forma independente? Isso, ele dorme, eu deito ele lá. Na verdade, eu deito ele na cama, ele dorme. Aí depois que passam umas 3 horas, ele já começa a me chamar. E aí quando ele te chama, você fica com ele para ele voltar a dormir. Como que você faz? Isso, eu não durmo agarradinha, eu deito um pouquinho do lado, né? É que a gente fica exausto também, né? Exatamente. Isso. Às vezes eu chamo meu esposo, não, amor, vai lá você. Aí eu deito um pouquinho do lado, já para não ficar aquilo muito pegajoso, né? Não grudo nele e aí ele dorme. Será que ele não acostumou? Quer dizer que a mãe vai e que aí ela vai dormir com ele? Esse é um ponto extremamente importante. Um dos principais mecanismos que fazem a dita insônia, né, o que a gente chama de insônia, são associações. Então, associações que a criança aprende. Então, ela aprende que ela só vai dormir se aquele estímulo estiver junto. Seja o estímulo, o peito da mãe quando é lactente, a mamadeira, a presença dos pais, a presença de um barulho, de alguma coisa. Então, ele associa
aquilo ali é o início do sono. E é uma associação inconsciente. A criança não está fazendo aquilo de forma consciente. Ela associou e ela só se sente bem, só consegue relaxar naquela situação. Mas a gente pode chamar de insônia qualquer criança que acorde no meio da noite, isso é chamado de insônia ou não? A insônia tem algumas características específicas? Ela tem critérios diagnósticos muito bem definidos. Então, primeiro precisa estar ocorrendo há mais de 3 meses e ocorrer pelo menos 3 noites por semana. Não é uma noite ou outra, então tem que ter 3 noites por semana por mais de 3 meses. E o que tem que ocorrer? Dificuldade de iniciar o sono, então a criança tenta dormir e não consegue, múltiplos despertares à noite e o terceiro, que é o mais comum na infância, a dependência de uma outra pessoa para conseguir dormir. Tá, doutora, e como que eu posso fazer para lidar com isso? Para ele voltar a dormir normalmente, como antes? Olha, a primeira coisa é entender o que está acontecendo, o que são esses despertares, tá? Esses despertares, se ele não tem nenhum comportamento anormal, nenhum movimento anormal, nada de diferente acontecendo, você tem que entender por que eles acontecem. Então, a primeira coisa para a gente entender por que um despertar... Você pode conversar com ele, já que você não está vendo que ele tem nenhum problema clínico acontecendo, ele não tem... Ele provavelmente, senão você teria dito, não tem crise de asma, alguma crise de refluxo, alguma coisa do gênero, clinicamente, ou seja, em termos físicos, médicos, ele não tem nada. Não tem nada. Então, aí a gente está considerando só o componente comportamental. Nesse componente comportamental, o mais importante é como ele pega no sono. Então, essa pegar no sono, a gente sempre trata o início do sono e não o meio. De noite, nem você nem seu marido estão em consciência plena para conseguir fazer alguma coisa. Então, daqui a pouco a gente dá mais algumas dicas, você pode tirar mais algumas dúvidas. Olha, o nosso papo já continua, fique com a gente neste momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é insônia infantil. Verônica, como que o Guilherme fica no dia seguinte e como você e o seu marido ficam no dia seguinte, né? Porque a gente sabe que uma noite mal dormida, as crianças muitas vezes ficam irritadas, os pais estressados. É verdade. Então, eu não fico estressada, eu tô acostumada com isso, né? Assim, só que sempre a mãe que cuida mais, né? A mãe que tá ali do lado, se ele chorar, eu já acordo. O meu esposo, ele tem um sono mais pesado, entendeu? Mas é tranquilo, assim. Você fica bem. Isso, já... E o Guilherme? O Guilherme, ele acorda um pouco agitado, porque ele não conseguiu dormir bem, né? Eu já consegui lidar com isso. Você já se acostumou a dormir mal, né? A gente, depois que se torna mãe, a gente sabe que nunca mais vai dormir bem, direito, mesmo o corpo acostuma. Mas, de fato, doutora, primeiro eu queria saber o que pode provocar essa insônia infantil e quais as consequências, porque ela está dizendo aí que ele acorda, né, irritado, é ruim para a criança dormir mal. A principal causa de insônia é comportamental. Muitas vezes ela vem depois de um transtorno clínico. A criança tinha asma, refluxo, alguma coisa quando era criança, por isso o sono era constantemente interrompido e sobre essas interrupções se colocou um comportamento que perpetuou aquela insônia, que são fatores perpetuantes da insônia. Esses perpetuantes, às vezes, é o fato de ir lá e levantar e alguém pegar no colo, ou chacoalhar, ou dar uma chupeta, uma mamadeira, ou alguma coisa, uma intervenção para a criança voltar a dormir. Então, aí o problema clínico se resolveu, a criança cresceu, já está melhor e aí aquele comportamento perpetuou. Então, esses são os principais mecanismos. Com relação às consequências, como você perguntou, a mais importante é a que você está falando, agitação. Então, confunde muito até com outros transtornos de agitação, de hiperatividade e desatenção. Então, a criança, imagina se você não está dormindo bem todas as noites praticamente da sua vida durante o desenvolvimento. Então, o primeiro e o mais comum que a gente vê é transtorno de humor e regulação de humor. Aquela criança que não consegue ter alguns freios, ela está sempre muito irritada. Diferente do adulto que quando tem problema de sono fica cansado, fadigado, vai se arrastando, a criança, ao contrário, ela não lida bem com isso, ela se agita com isso, então ela fica cada vez mais agitada. E, doutora, pode trazer prejuízos para o crescimento? Porque a gente ouve muito dizer, né, que a criança precisa dormir bem para crescer. De longo prazo, sim. Os primeiros são, de fato, comportamentais, mas para frente a gente tem prejuízos somáticos.
Então, o GH, que é o hormônio do crescimento, ele é liberado durante o sono de ondas lentas, que é o que a gente chama de sono profundo. Então, durante esse sono, a gente está liberando o nosso hormônio do crescimento. É muito comum a gente ver que crianças que tinham um problema clínico, que tinham muitas interrupções do sono, interrompem o crescimento ou param e voltam a dormir, o crescimento volta, a curva de crescimento volta ao normal. Como é que é na hora dele dormir? Então, ele dorme um pouquinho tarde, né? Ele pode estar com muito sono, só que se eu não pôr, vamos escovar o dente, pôr o pijama para dormir, ele não dorme, ele fica no meu pé. Ele pode estar com muito sono e ele não dorme, então eu criei essa rotina. Ele dorme um pouco tarde, acho que às 11 da noite que ele põe ele para dormir. Então, isso é uma coisa extremamente importante, Verônica. O criar a rotina faz com que o nosso cérebro se habitue que depois de uma sequência de ações, tomar banho, escovar os dentes, ler um livro, qualquer que seja uma sequência que caiba na sua família, depois de uma sequência de ações, a terceira sequência daquilo ali vai ser dormir. Apesar de dormir, todo mundo conseguir nascer dormindo, mas o adormecer é uma habilidade aprendida. Assim como a gente aprende a andar, como a gente aprende a falar. Então, adormecer é muito importante, saber adormecer, saber desligar a cabeça e começar a dormir. Se a gente conta com o fator cansaço, que é um fator endógeno, o nosso corpo faz aquele cansaço, a gente não sabe dormir. A gente é empurrado pelo cansaço para dormir, então a gente é meio derrubado para dormir. Então, quando eu vou acordar no meio da noite, por exemplo, quando o Gui acorda no meio da noite, ele não sabe voltar a dormir sozinho. Pode acontecer dele ter um cansaço ali, o cansaço comprar aquele sono e ele conseguir dormir. Mas ele não... E isso é o que acontece na maioria das crianças. Elas dormem pelo cansaço, vencidas pelo cansaço. Doutora, e como que eu posso fazer para mudar essa rotina? Aí, esse é um ponto muito importante. Você sempre tem que pegar mais ou menos o horário que você já faz ele dormir, que você já conta com o fator cansaço, e começar uma nova rotina. Sempre é importante a gente fazer rotinas positivas e nunca punir a criança, dizer, vai dormir, senão você vai ter um problema, senão você vai ter isso, senão você não vai ter o videogame, ou qualquer outra coisa que o valha. Então, nunca colocar isso como uma coisa negativa, como uma punição. O sono não é uma punição. Entendi. Então, tem que ser sempre uma rotina positiva e que ele goste. Então, fazer sempre 3 passos de rotina para no final dormir. Isso quer dizer, então, que os pais podem ficar tranquilos que a insônia infantil tem tratamento e tem cura? Tem sim. Ninguém está fadado ao grande problema universal de Os não pais dormir agradecem nunca mais, e né? as crianças também. Todos nós, né? Doutora, é verdade que quando a criança tem uma alimentação mais tarde também interrompe no sono? Ela pode dificultar o sono, principalmente se nessas comidas ou os alimentos que ele ingerir tiverem substâncias estimulantes. A gente não vai dormir à noite simplesmente porque a gente quer. O nosso cérebro se prepara para isso durante o dia. Então, o cansaço vai liberando alguns peptídeos que vai fazer com que a gente durma. E a gente pode bloquear essas liberações. As telas bloqueiam as liberações. Então, assistir TV, olhar telefone, olhar qualquer tela que venha uma luz Ficar no olho, celular quer dizer que celular. pode sim prejudicar o sono das crianças. Completamente. O celular, a luz do celular, ele tem um feixe de luz azul que bloqueia a liberação endógena de melatonina. Melatonina é um dos hormônios mais importantes que vão fazer toda aquela reação que eu estava falando, que vai comprar o nosso sono à noite. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou. Esse é um assunto que gera muitas dúvidas. A gente recebeu várias perguntas. Espero que a gente tenha ajudado essas pessoas com a sua orientação. Muito obrigada pela presença. Verônica, muito obrigada pela participação. Obrigada, a gente espera ter te ajudado também. Sim, com certeza. Que o sono do Guilherme melhore. Sim, com certeza. A gente tira as dúvidas aqui. Obrigada por terem vindo e certamente sono é um assunto aqui que sempre rende muito. Você já baixou o aplicativo Cultura Digital no seu celular? É de graça e dá para assistir ao vivo a nossa programação. Até a próxima aqui no Momento Papo de Mãe. Até, tchau.